será Jesus e a mulher samaritana. Um texto bem conhecido, não por causa da mulher, mas por causa de uma declaração de Jesus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. E hoje, nessa noite, você vai entender por que dessa declaração de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, e deram a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como que, sendo tu judeu, me pedes águas para beber? A mim, que sou mulher samaritana. Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la. Igualzinho Nicodemo, irmãos, presta atenção nos detalhes. E o poço é fundo, onde que tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e também o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E deveras a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora você tem não é o seu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha ela: nossos pais adoraram neste monte, mas vós os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós os samaritanos adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito, e importa o que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, ele vai vir, mas quando ele vier, ele vai nos explicar tudo. Disse Jesus: eu o sou que falo contigo. Amém? Então vamos lá. Quem viu Jesus e Nicodemos? A mulher, você vai ver aqui que parece muito com ela, os dois. Jesus aqui faz uma transição de diálogo, uma transição do doutor, um diálogo com o doutor da lei, para um diálogo com a mulher samaritana. O contraste entre Nicodemos e a samaritana é gritante. Por quê? Porque ele era um homem judeu, fariseu, mestre, membro do sinédrio, e ela, mulher samaritana, inculta, vivia uma vida imoral. Mas só que ambos precisavam de Jesus e foram alvos do amor de Jesus.
O Senhor prova, outro sim, ser capaz de salvar os dois. O vibrante contraste com a fria incredulidade com que o nosso Senhor fora recebido em Jerusalém e na Judéia, já na Samaria foi diferente. Foi uma cidade aonde inteira aceitou Ele como o Messias prometido, como o Salvador do mundo. Jesus foge então do conflito do batismo no versículo 1 e sai da Judéia rumo a Galiléia. Porque frequentemente vemos Jesus pregando e orando, mas não batizando. Jesus deixa a Judéia porque era provável que os fariseus queriam matar, e a sua hora ainda não havia chegado. E a ira dos fariseus contra Jesus era como aquele plano iníquo no início da vida de Jesus, quando Herodes declara que ia matar todos os primogênitos porque viria dali o rei. Então Jesus foge para Galiléia, e nessa jornada em direção ao norte de Israel, Jesus opta a passar por Samaria. Entenda, a agenda de Jesus não começa aqui na terra, ela tem a sua primazia no céu, ela começou no céu. E o texto diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque havia 3 trajetos para fazer do sul ao norte, aonde estava Samaria. Uma era nas proximidades da costa, outros através de Pérea, e outro que passava pelo centro de Samaria. E esta, a que Jesus pegou do centro, era a mais curta. Só que porém era algumas vezes evitada por causa do conflito entre os judeus e samaritanos que não se davam. E eu vou explicar o porquê aqui. Entenda uma coisa: Jesus, Ele não vai passar pelo caminho de Samaria porque é um caminho mais curto para chegar onde queria, na Galiléia. Não. Jesus não vai passar porque era mais rápido, não. Porque o propósito de Jesus é muito menos geográfico e muito mais espiritual. Ele tinha um propósito naquele dia, com aquela mulher. Por que os judeus e os samaritanos não se dão? Para nós entendermos aqui todo o fundo da passagem. Com a morte do rei Salomão em 931 a.C., Israel se divide em 2 reinos. Já falei isso aqui várias vezes. Se divide em 2 reinos: reino do norte, reino do sul. Reino do norte, capital Samaria; reino do sul, capital Judá. Reino do norte fica com as 10 tribos de Israel, e reino do sul fica com uma tribo, que é a tribo de Judá, da onde viria Davi, da onde viria o Messias, da onde vinha Davi. E em 722, o reino do norte é levado cativo pelo Império Assírio, um dos maiores impérios que existia na época. Foi levado cativo, e os israelitas foram levados juntos com vários estrangeiros juntos com eles, aos quais se casaram, dava-se casamentos, e os israelitas sobreviventes começaram a formar um povo racialmente híbrido e religiosamente sincrético. Em 586, o Império Babilônico, que se tornou um império maior do que Assírio, toma o Império Assírio, vai com Nabucodonosor até Israel, toma o império, toma o reino do sul, leva os outros israelitas ali da tribo de Judá e leva cativo para a Babilônia. Aí é nesse tempo aí que foi levado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi levado Ezequiel, que ficou na outra província. Foi nesse tempo que eles vão ficar agora 70 anos cativos. E nós sabemos que Deus profetizou através do profeta Abacuque que Deus usaria sim o povo babilônico como chicote nas mãos dele para punir Israel por causa do seu pecado.
Então nós vamos ver que eles são levados cativo por permissão de Deus. Deus quis isso para ensinar algo a eles. Mas uma coisa Deus tinha ensinado para eles, desde lá de Êxodo, que não era para eles se casarem se não fosse com alguém da própria tribo deles. Então quando eles chegam na sua prisão ali, cativeiros, sem o templo, sem oferecer sacrifícios, não tem como se chegar a Deus, a maioria deles, começam a se casar com o povo e se torna um povo misto. E depois de 70 anos, os judeus então começam a retornar para a sua terra, para reconstruir o templo e para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E agora entra o tempo de Neemias e Esdras, que vai reconstruir agora as muralhas e o templo em que foi destruído por Nabucodonosor. Agora entenda, os samaritanos são estes que se tornaram um povo misto. Eles estão retornando agora. Eles estão retornando para tentar fazer uma aliança com os judeus, com aqueles que sobraram, com aqueles que mantiveram a sua fé alicerçada em Deus. Eles retornaram, mas eles foram rejeitados, não por questão racial, mas por causa deles abandonarem a fé, abandonarem aquilo que Deus disse para não fazer. Então os samaritanos, enciumados, fizeram de tudo para atrapalhar na reconstrução de Neemias e Esdras. Está lá em Esdras capítulo 3. E esse ódio dos samaritanos continuou, e por volta do ano 400 a.C., os samaritanos erigiram então um templo rival. Aonde? No Monte Gerizim. E esse templo, no final do século II, foi destruído depois por um governador chamado João Hircano, da Judéia. E essa combinação de eventos estimulou uma ferrenha briga, uma ferrenha animosidade entre os judeus e os samaritanos. E no tempo de Jesus, quando Jesus chega, esse muro de separação, essa parede de inimizade ainda está entre os judeus e samaritanos. Era uma barreira intransponível. E esse é o pano de fundo desse capítulo 4 todinho aqui, que nós estamos pregando hoje. E Jesus vai nos ensinar então, com a ação dele, ele vai nos ensinar algumas importantes estratégias para ganhar uma pessoa. Ele não começou acusando aquela mulher, mas ganhando a sua atenção. Jesus não começou apontando os seus pecados, mas pedindo-lhe um favor. Começou de onde ela estava e depois apresentou a ela todos os passos do Evangelho. Para alcançar o coração da mulher samaritana, Jesus superou vários preconceitos e rompeu várias barreiras. É o que nós vamos ver aqui hoje. Era-lhe necessário então passar por Samaria. A necessidade então da rota samaritana talvez fosse mais espiritual do que geográfica, porque não foi a pressa que movia Jesus. Eu estou indo para esse caminho porque eu estava com pressa. Não era a pressa que moveu Jesus, mas sim a vontade do Pai, que fez ele passar por aquela cidade. Por isso era-lhe necessário passar. Embora os samaritanos, os judeus adoravam o mesmo Deus, só que os samaritanos colocavam bezerros de ouro para adorar, pensando que estes era o Deus de Israel, e os judeus adoravam a Deus sem colocar estátuas. Eles achavam, mas Jesus vai aqui dar um tapa de luva aqui na mulher samaritana, achando que eles conhecem, mas não conhecem. Contudo, ambos os povos desprezaram também os lugares de adoração. Eles podem até estar adorando o mesmo Deus, mas eles desprezavam o lugar de adoração um do outro. E havia isso durante 2 séculos, essa briga. Não, é como se estivesse dizendo assim, ó, vamos trazer para o dia de hoje. Não, o lugar mais santo para orar é o monte. No monte que tem que orar, lá é mais santo. Aí vem um outro e fala, não, a igreja é o templo que tem que orar. E Jesus está falando aqui, ei, não existe lugar mais santo ou não. Não existe lugar mais santo do que o seu quarto para você orar.
Sabia disso? E Jesus está ensinando isso aqui. Por que espiritualizar demais um monte e deixar de espiritualizar o seu quarto? Você está falando com Deus. O segredo não é aonde é o lugar mais espiritual. O segredo é que você tem que orar. E pronto. Amém? Esse que é o ponto chave aqui. Então Jesus vai encontrar aqui uma barreira cultural nessa mulher. A cidade de Sicar significava cidade dos bêbados. Jesus, porém, mandou que seus discípulos comprassem comida em Sicar. Por quê? Isso aqui é um detalhe importante. Faz o texto, dá um parênteses aí. Jesus manda eles comprar. Vai comprar alguma coisa? Vai. Por quê? Por causa do costume, Jesus, nenhum homem poderia ser pego conversando com a mulher, nem o próprio marido conversando com a mulher em público. E Jesus ali não queria que os discípulos tivessem, porque ia atrapalhar Jesus, o propósito de Jesus ali. Jesus falou assim: aqui, vai comprar alguma coisa? Vai, nós viajamos, tem bastante tempo, estou com fome, vai lá, vai. É como se Jesus estivesse fazendo isso. Vai comprar pão. Tem pessoas que Jesus precisa fazer isso, né? Vai, tem pessoas que vai comprar alguma coisa, vai, para ver se não atrapalha. Agora entenda. Os judeus consideravam imunda a comida do samaritano. Olha o ponto que chegou, irmãos, a religiosidade dos judeus. Além do mais, um rabino não podia conversar com uma mulher em público. Jesus não só conversou com ela, mas lhe pediu um favor. A mulher tinha uma vida imoral, reprovada pela lei. E já tinha tido 5 maridos e agora vivia com um amante. Era uma mulher desprezada, mas Jesus a valorizou. Um rabino não podia falar em público nem com a própria mulher. E a quebra dessa regra por Jesus podia significar para a cultura o fim da sua reputação. O povo samaritano era meio judeu e meio gentil. Havia perdido a sua identidade racial. E no tempo de Jesus, a desavença entre os judeus e os samaritanos perdurava ainda por 500 anos. Um judeu considerava um samaritano, olha o ponto. Um judeu considerava um samaritano combustível para o fogo do inferno. Eles não se davam, irmãos, não bebiam nos mesmos vasos, não comiam na mesma mesa. No entanto, Jesus vai começar a quebrar algumas coisas. Jesus vai conversar com a samaritana e começa a lhe pedir um favor. Diz que a postura aqui de Jesus nesse texto sinaliza um rompimento do nacionalismo e vai demonstrar a universalidade do evangelho, dizendo que ele viria para comprar um povo o quê? De línguas, povos e nações, de todas as tribos, de todas as nações. É o que o evangelho, é o que Jesus veio trazer, o evangelho. Os samaritanos então não preservaram a fé intacta. Diziam que o Monte Gerizim era o lugar do verdadeiro templo e o lugar da verdadeira adoração. E eles rejeitaram isso no Antigo Testamento também. Eles criam apenas dos livros da lei no Pentateuco. Só que está aqui provado que os samaritanos tinham uma religião sincrética, misturada e herética. Jesus então faz o quê? Jesus supera todos esses obstáculos, vence todas as barreiras e triunfa sobre todos esses preconceitos para alcançar o coração daquela mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu e você? Temos criado obstáculos ou vencido eles para que Jesus alcance os corações de vidas lá fora? Será que estamos pensando, o que vai pensar de mim, né? Não. O que essas pessoas vão pensar de mim se me ver conversando com esse tipo de pessoa? Jesus aqui está nos mostrando que ele está quebrando todo cultural aqui, toda ruptura, tudo aquilo que era barreira, tudo aquilo que era impedimento. Jesus está pensando que eles iam pensar ou deixar de pensar dele. Jesus está preocupado em alcançar o coração daquela mulher. E nós?
Ou será que estamos deixando nossos status, quem nós somos, falar por si, falar, não, eu não me envolvo, lá eu não mexo, meu negócio é eu e Deus e pronto, acabou. Só para você ir pensando. Estava ali uma fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto daquela fonte. E o horário vai voando, misericórdia. Esse fonte fica diante do monte Gerizim, que era sagrado para os samaritanos. O lugar dá início a uma narrativa sagrada. Embora esse conceito era estranho, a maioria dos leitores ocidentais atuais e os povos antigos eram bastante atraídos por esse lugar chamado sagrado, que Jesus substitui, vai quebrar isso por outro tipo de espiritualidade. E a sexta hora era o meio-dia. Jesus e os discípulos já tinham caminhado mais ou menos 6 horas, mais ou menos. As mulheres da região, irmãos, saíam sempre em grupo para buscar água, sempre. Mas não ia nessa hora do dia, elas iam mais ou menos por volta de 6 horas da tarde, ou antes do sol nascer. Eles espitavam. Só quem precisava mesmo buscar água ia sozinha. Mas tem um negócio aqui. Jesus chega, está diante do poço. Eu imagino Jesus senta no poço, sentou, assim, está lá sentado, descansando. Talvez Jesus não tinha relógio, né? Jesus olha para o céu, meio-dia, né? O sol bem no meio, certinho. Jesus deve estar chegando aí. Jesus escorado no poço. A mulher chega. Ô, gente, isso aqui é lindo demais. A mulher chega e joga lá o balde ou o cântaro. Tá lá aquele barulho de água puxando. E Jesus, talvez ainda virado para ela, dá um sorriso de canto e diz assim: ei, dá água, dá de beber. Jesus faz um ponto de contato aqui com essa mulher, pedindo ela um pouco de água. Jesus aqui está se identificando com a mulher. Olha aí, Jesus está dando valor a ela. Ninguém conversava com aquela mulher, irmãos, ninguém. Quando todos fugiam, Jesus quebrou a barreira cultural e começou a conversar com aquela mulher em público. Ele não fugiu dela, nem a desprezou, mas olhou com simpatia. Não a julgou, nem a condenou. Ele começou onde ela estava. O fato dessa mulher ir ao poço sozinha, sem as outras mulheres, indica que as mulheres de Sicar não gostavam dela. Por quê? Com certeza, pelo seu histórico matrimonial. E Jesus se identifica com essa mulher e começa aqui um diálogo. E ela diz para Jesus: peraí, você é judeu, não é? Como é que tu, sendo judeu, me pede água para beber, eu, mulher samaritana? Você já entendeu o contexto agora? Por que ela falou isso? A mulher que lembra Jesus dessa muralha que nós falamos aqui, que separava o seu povo do povo judeu. O povo samaritano, lembra? Portanto, era um povo miscigenado, híbrido, misto, um verdadeiro caldeirão racial, parecendo o Brasil. É ou não é? Aqui é brasileiro casa com americano, americano casa com chinês, chinês. Aqui tem vários. É ou não é? Tem gente de todas as tribos aqui da África. Onde você pensar, tem gente casando aqui. Tinha um africano querendo casar com a minha mãe. Só que a minha mãe não conseguia entender muita coisa que ele falava. Agora entenda. Então nós vamos encontrar. Era o povo samaritano. Desse jeito. Só que a tensão daquela mulher, a hostilidade daquela mulher estava à flor da pele dela. A tensão nela era visível. A intolerância daquela mulher era gritante, porque ele era judeu. E a mulher samaritana, ela faz questão de trazer à baila todo esse histórico encapuçado de dor e revolta. E diante das dificuldades levantadas pela mulher samaritana para dar água a Jesus, ele lhe mostra que era ela quem precisava da água da vida.
A mulher precisava conhecer o dom de Deus, a água da vida. Olha que interessante, agora vamos ver que vai parecendo com Nicodemos. A água viva que para ele, para o samaritano, no caso para a mulher, sabe o que significava quando Jesus virou para ela, que ele daria água viva para ela? Jesus aqui explicando para ela de forma espiritual, igual Nicodemos, ela entende de forma física que material. A água viva significa simplesmente para eles água fresca ou água corrente. Era em oposição da água estagnada daquele poço. Então ela rapidamente diz: peraí, ué, Senhor, mas você não tem com o que tirar? Onde tem água viva? E quando Jesus começa a explicar para ela dessa água, ela diz: então me dá dessa água. Na cabeça dela era água corrente, era água fresca, não aquela água parada que tinha que tirar de lá. Era na cabeça dela. Ela está igual Nicodemos, igual Jesus. Nicodemos, tem que nascer de novo. Mas peraí, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Como assim? Está igualzinho. Só que a água da vida que Jesus oferece não vem de um poço comum, é uma dádiva que só Ele, como Messias, poderia conceder. Irmãos, muitas pessoas vivem uma vida infeliz, vazia e prisioneira, porque não conhecem Jesus, não conhecem o supremo dom de Deus. A mulher samaritana talvez não esperasse nada de Deus, ela talvez já estava desiludida, por achar que não fazia mais parte da aliança. Por isso Jesus tocou no nervo exposto da sua curiosidade e disse para ela: se conheceres o dom de Deus. Jesus está dizendo: você não conhece, mas se você conhecer, essa fala de Jesus aguçou na mulher o desejo de saber quem era este interlocutor. Ela começa a dizer: seria você maior do que o meu pai Jacó, o doador do poço? Será que quem pretendia ser, ou quem diria ser? Assim como Nicodemos, ainda aquela mulher não conseguiu compreender as palavras de Jesus sobre o novo nascimento, a mulher também não conseguiu entender as palavras de Jesus sobre a água viva. Irmãos, mesmo se Jesus tivesse um cântaro para poder tirar a água, Ele não poderia daquele poço tirar água fresca ou água corrente para aquela mulher. Agora olha que interessante. Jesus começa então a explicar para ela: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que Ele der, você não vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água nunca mais terá sede, e eu farei deste uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus foi categórico com a mulher. Nicodemos não entendeu quando Jesus falou sobre o novo nascimento, e a mulher samaritana não entendeu quando Ele falou sobre a água da vida. Tanto como Nicodemos, como na ignorância da mulher samaritana, por falta de conhecimento, não entenderam a linguagem espiritual de Jesus. Escute isso aqui. Jesus está ensinando algo para nós aqui. Primeiro, aquela mulher queria se satisfazer no poço, a sua sede. Só que nada deste mundo pode satisfazer a sede que o homem tem. Nada que o homem jogue para dentro do coração pode o satisfazer. A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre. Satisfaz momentâneo, mas não satisfaz totalmente para sempre. A água do poço de Jacó fica fora da alma e não é capaz de satisfazer as necessidades do meu e do seu coração. O poço de Jacó é aquele poço onde eu e você vamos lá e tiramos alegrias momentâneas. Tiramos momentos que nos satisfazem a nossa carne, que nos traz uma alegria que não é eterna. O poço de Jacó é onde nós vamos e queremos ali tirar algo dele para saciar, para nos trazer esperança.
O poço de Jacó é onde nós queremos encontrar algo para saciarmos a nossa sede. Mas Jesus está ensinando para nós, hein, mulher, enquanto você continuar tirando água desse poço, você vai continuar tendo sede. E Jesus está dizendo para nós nessa noite aqui, enquanto nós quisermos buscar saciar a nossa sede nas coisas deste mundo, nas práticas deste mundo, em momentos de alegrias deste mundo, vamos continuar a termos sede. O que pode nos satisfazer e nós dizer, que estou satisfeito. A água do poço de Jacó é de quantidade limitada, ela vai diminuir, ela vai desaparecer. Satisfação era o que aquela mulher aspirava, queria, e Jesus sabia disso. Deixa eu te falar para você uma coisa. Lá no mundo está cheio de pessoas assim, que ainda continuam procurando coisas no poço. Mas Jesus quer matar a nossa sede, para nos usar, para saciar a sede de outras pessoas lá fora. Jesus ainda quer continuar encontrando com muito Nicodemos, mas também com muitas mulheres samaritanas em que a sociedade já abandonou. Aquela mulher andara toda a vida e nessa busca não respeitava nem as leis de Deus, nem a dos homens. Entretanto, aquela mulher continuava sedenta e a sede nunca estava satisfeita, até que Jesus a encontrasse com ela. A água que Jesus concede é um manancial completo, é perpétuo e jorra para a vida eterna. É a água da vida. A promessa de Deus era de derramar água sobre o sedento, Isaías 44:3. Deus convida todos, Isaías 12:3, Isaías 55:1. Vós todos que tendes sede, vinde às águas. Deus prometeu que do seu povo que tiraria com alegria águas do poço da salvação, Isaías 12:3. Jesus disse em 7:37 e 38: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Espírito que flui como um rio dentro de nós é essa fonte que vai jorrar para a vida eterna. É essa fonte que Jesus quer fazer em nós para jorrar para aqueles lá, porque neles também Jesus quer fazer fonte para jorrar para a vida eterna. Mas antes, Ele quer fazer em mim e em você. Para o judeu era essa água que significava a corrente. Escute isso aqui. O poço de Jacó foi escavado e era alimentado por uma veia subterrânea que raramente falha. A vida dessa mulher era como a minha vida e a sua. Era como uma cisterna escavada, um poço de águas paradas. Mas Jesus ofereceu a ela uma fonte de águas refrescantes, que jorraria de dentro dela para a vida eterna. Foi o que Jesus fez comigo e com você quando Ele nos encontrou. Tem uma fonte aí dentro, que ela não está seca. Essa fonte se chama Espírito Santo de Deus, e ela ainda continua jorrando para a vida eterna. A água do poço de Jacó aqui simboliza a antiga ordem herdada tanto para os samaritanos como para os judeus. Aqui traz o contraste do Antigo e do Novo Testamento. O Evangelho de João revela claramente que existe aqui um novo sacrifício, um novo templo, um novo nascimento e uma nova água. Agora é o dom do Espírito, é a vida eterna. Agora olha aqui. Depois que a mulher falou que queria desta água, irmã, isso aqui é lindo, isso aqui é lindo. É lindo porque dói. Glória a Deus por isso. Por quê? Jesus ofereceu. É como você faz com o menino. Você vai ganhar presente de Natal, mas só se você arrumar seu quarto todo dia. Você quer ganhar? Aí tem que lavar as vasilhas, tem que ajudar a mamãe dentro de casa. Olha Jesus fazendo.
Jesus falou assim: eu posso te dar água, eu vou te dar água, vou te dar água. E Jesus corta o diálogo aqui agora. O que ele diz? Vai lá e chama o seu marido agora. Ué. Jesus para o diálogo e fala: agora chama o seu marido e vem cá. E ela responde secamente, grossamente: mas não tem marido não. Eu não tenho marido não. Uma redundância que a gente arruma nas palavras, né? Eu não tenho marido não, eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: tens razão, a sua verdade é até verdade, mas é uma meia verdade. Porque ela tem razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Disseste com verdade. Mas olha isso aqui, Jesus faz uma transição radical da conversa aqui agora. E essa ligação, tem uma ligação estreita entre o pedido da mulher com a ordem de Jesus. Por quê? A mulher quer essa água da vida, mas será que essa mulher tem sede suficiente para receber dessa água? Essa sede não será completamente despertada a menos que haja um senso de culpa, um senso de quem ela é, como ela está diante de Deus, um senso de que ela é pecadora, um senso que a vida dela faz separação entre ela e Deus, um senso do que ela precisa se arrepender do seu pecado para ela poder ter uma fonte que jorra para a água da vida eterna. E essa sede não será completamente despertada a menos que acontece isso, uma consciência do pecado. A menção do seu marido é a melhor maneira de lembrá-la da sua vida imoral. O Senhor está falando agora da consciência da samaritana. E Jesus mostra que antes dela beber da água da vida, ela precisa ter convicção de pecado e passar pelo arrependimento, porque não vai haver água viva sem arrependimento. Esses poços serviam de lugar para encontrar, e também serviam de lugar para encontrar um cônjuge, como acontece com Isaac, Rebeca, Abraão, Jacó. Agora escuta aqui, irmãos. Jesus, o texto faz questão de dizer que Jesus estava cansado, e quem está cansado vai para onde? Vai para debaixo de uma árvore, não é? Jesus foi para o poço. Ele sabia que ia encontrar ali. Deixa eu te falar para você uma coisa. Se você estiver procurando alguma coisa no poço, Jesus vai estar lá nesse poço te esperando. Sabe aquela área da vida ainda que você fica procurando? Não sei porque eu estou falando isso aqui, mas estou falando. Sabe aquela área da vida que você ainda busca saciar pelas suas próprias vontades, forças? Então, Jesus está lá nesse poço te esperando. Fica tranquilo, a qualquer momento Ele te aborda e Ele vai te tirar de lá. Irmãos, por que Jesus ordenou a mulher para chamar o seu marido? Porque por mais que admitamos a veracidade de Cristo no que afirma de si, ou por mais que compreendamos suas promessas, nunca acharemos satisfação e paz se nós não corrigirmos o que há de errado em nossa vida. Nunca. Sabe então o que Jesus fez? Foi lá e ó, sabe aquela ferida sua aberta que dói, machucada, sem a do coração, até que é do coração também, mas aquela aqui, né? Jesus foi lá e ó, colocou o dedo na ferida da mulher, aonde mais incomodava, onde era mais sensível. Jesus vai lá e encosta lá. O desejo dele é abrir mais a ferida? Não, o desejo dele é sarar agora, cicatrizar aquela ali. A mulher samaritana dá uma resposta verdadeira, mas incompleta. O que ela faz? Jesus diz: vai lá e chama o seu marido. Ela fala: não tenho marido. É igual aquele menino, seu filho, que a Cecília ainda está aprendendo, que um já começa a fazer essas graças já. Aí você chega em casa, tá lá o vaso quebrado. Aí você chegou, o vaso está quebrado. Quem quebrou isso aqui? Foi você que quebrou, menino? Não fui eu. Sai, vai embora. É a mulher samaritana. Eu não tenho marido, tchau. Mas Jesus não. Aí a mãe e o pai, o que vai dizer? Vou começar a buscar. Fala, senão vai apanhar. Melhor falar. Olha Jesus. Olha Jesus.
eu não tenho marido, Jesus. Disseste bem, mas deixa eu te falar para você uma coisa, já que você não quer falar. Você teve 5 maridos, filha. E o que você está agora também não é seu. Pronto. O que Jesus estava querendo dela? Confessa seu pecado. Confessa a sua vida imoral para mim. É o que Jesus está esperando dessa mulher. Ter uma resposta verdadeira. Talvez não foi ele que quebrou o vaso, foi o outro irmão. Mas ele também não quis falar quem foi. Ou se foi, ele falou assim, não sei quem foi. A resposta era formalmente correta, mas potencialmente enganosa. A mulher proferiu uma meia-verdade por meio da qual esperava esquivar-se para uma escuridão protetora. Não tenho marido, ela diz. Era formalmente verdadeira. Caso seus 5 maridos estivessem todos mortos, ou caso estivesse já divorciado dela. Mas sem dúvida, a sua intenção era evitar qualquer outro tipo de investigação nessa área sensível de sua vida. E ao mesmo tempo que disfarçava a culpa e o sofrimento. Só que Jesus vai elogiar ela pela sua sinceridade formal. Enquanto ela afirmou que tinha 5 maridos, sendo mortos ou divorciados, independente. E o homem que ela vivia agora não era dela também. O conhecimento preciso de Jesus sobre o passado dela e sobre o presente dela mostra que ele verdadeiramente é o Messias. Só que ela ainda vira para ele e fala: vejo que tu és o profeta. Aí começa aqui a mudar o cenário do negócio. Por quê? Eu estou hoje dando muito exemplo de criança, né? Até mesmo eu e você. Pô, olha o que aquela mulher faz. Jesus está falando do pecado dela, que ela precisa. Mas pronto, Jesus já apontou o pecado dela. Ela falou: vejo que tu és profeta, você conhece tudo de mim. Ela muda o diálogo agora, irmãos. Ela então está tão falante que se calou quando Jesus tocou no seu pecado. Opa, atingi onde eu queria. Outros acreditam que ela mudou o assunto, passando por uma discussão teológica, uma vez que a conversa havia se tornado incômoda para ela. Por quê? Porque é mais fácil discutir as coisas que é de Deus do que enfrentar os próprios pecados. Contudo, como os samaritanos só acreditavam no Pentateuco, como em Deuteronômio diz que Deus suscitaria outro profeta semelhante a Moisés, esse profeta seria o Messias. Mas olha aqui, você está lá conversando, você está conversando com alguém. Tal, você chegou e conversando, e aí como é que foi seu dia, tal, bem, tal, e aí tal, beleza, tal. Aí você vira e fala assim: varão, te vi você ontem. Ontem você me viu? Você estava meio com aquela mulher ali conversando, você é casado, não fica legal, ela também é casada, não fica legal você batendo papo, ainda mais estava escuro e tal, não fica legal não. Rapaz, eu sou seu amigo, você sabe que amigo é sincero, né? Então, por que você fez aquilo, rapaz? Você sabe que isso é pecado, né? Então, aí sabe o que ele faz? Ou você viu o cruzeiro lá ontem? A mulher, igualzinha a mulher, mudou de assunto. Se aponta o pecado, se aponta o erro, se aponta o que fez, ele vai mudar de assunto. Você viu o galo lá? E aí? Mudando de assunto, porque ela vai mudar de assunto. Você vê pelo diálogo aqui que mudou. Porque ela começa a dizer: então, Jesus, nossos pais adoraram neste monte. Ué, o que tem a ver isso? Mas vamos lá. Aí Jesus entrou no diálogo dela, que agora ele quer atingir o propósito do encontro dela no poço. Aí essa mulher faz uma pergunta honesta: onde adorar? Jesus respondeu: o que é importante não é onde, mas é como e quem adorar. A verdadeira adoração a Deus é em espírito e em verdade, e é de todo o coração, e é também prescrita pela palavra de Deus. Os samaritanos adoravam o que não conhecia, diz Jesus. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. A
Assim, qualquer religião, irmãos, que consista apenas em formalidade, sem fundamentação das Escrituras, é absolutamente inútil. A verdadeira adoração é um dos temas centrais das Escrituras. A veneração de imagem, de escultura, é uma abominação para Deus, pois Deus é invisível, intangível e divino em oposição humana, e é desconhecido para os seres humanos, a menos que Ele decida se revelar. Da mesma forma que Deus é luz e amor, também Ele é Espírito. Esses são elementos da forma em que Deus se apresenta aos seres humanos, pela revelação do seu Filho Jesus. Deus se revelou, e a maior revelação de Deus é Jesus Cristo. Deus escolheu se revelar por meio do seu Filho. Então quem vê Jesus é o próprio Pai. O culto prestado a outros deuses é uma ofensa a Deus, pois Deus é um só e não há outro. A adoração a Deus entre mentes não pode ser do nosso modo, irmãos. Não tem que ser do meu jeito, do nosso jeito. Não tem que ser do nosso gosto, pois o próprio Deus estabeleceu critérios claros como exige ser adorado. Muitas igrejas, com o propósito de agradar as pessoas, estabelecem formas estranhas de adoração e que não estão prescritas nas Escrituras. Isso é fogo estranho no altar. E quando tem fogo estranho, Deus mata, Deus tira. Não é sobre vou adorar assim hoje eu vou adorar a Deus dessa forma. Não, hoje é assim, de que forma Deus quer ser adorado, como Deus quer ser adorado, está nas Escrituras. A gente vem para o culto e sai do culto e diz: que culto frio, né? Que louvores frios, que pregação fria, né? Não teve nenhuma língua lá, nem uma profecia, nem um rodopio. Culto frio, não volto mais naquela igreja. Hoje o pastor não estava bem, não. A gente usa para dizer, e eu já preguei sobre isso aqui, sobre o culto, a gente usa os louvores que não é para você. Nós usamos a palavra que também não é para você. Nós usamos o culto que também não é para mim nem para você, para dizer que estava frio. O culto que não é meu, que não é para mim nem para você, que é para Deus. Somente Deus pode dizer se Ele recebeu o meu e o seu culto ou não. Você dizendo o que sentiu ou não sentiu, não faz do culto ser espiritual ou não espiritual. Eu e você sentindo ou não, Deus se faz presente aqui nesse templo. Ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pronto. Eu não senti um arrepio hoje. Nós vivemos no evangelho dessa forma hoje, irmão. O evangelho do sentir. Não senti nada hoje. Ou o pastor não está bem, ou é eu que estou longe de Deus demais. Tem vezes que a gente sente a presença de Deus mesmo, sente. Até cai no chão, como a gente já viu biblicamente. Sim, eu creio nisso. Mas a gente não pode padronizar os cultos. Porque Paulo diz que o culto é para prestar a Deus, um culto racional a Deus. Então a adoração independe de coisas, de circunstâncias, de músicas, de palavra. A adoração depende somente de você conhecer quem Deus é. Deus não te criou para adorar, Deus te criou para você ter relacionamento com Ele. Ter relacionamento é ter conhecimento de quem Deus é. Eu tendo conhecimento de quem Deus é
Assim eu o adoro, porque eu adoro tendo conhecimento de quem Ele é. Adoração é consequência e resultado de um relacionamento com Deus. Adoração é isso que Jesus está trazendo para essa mulher. Por quê? Porque hoje está o tal de buscar o que funciona e não o que é certo. Está funcionando? Tá. Está atraindo? Tá. Mas é o que Deus quer? Não. Então vão parar de fazer? Vão. É igual aquele que diz: nem toda porta que abre foi Deus que abriu. Não é porque está dando certo, é que Deus está nesse negócio. A gente tem que entender biblicamente as coisas. E Jesus orienta a mulher samaritana que não é o judaísmo que os samaritanos têm que se converter, e nem os judeus têm que se converter aos samaritanos. Em Jerusalém, Jesus também não encontrou verdadeiros adoradores. Ali eles haviam transformado a casa do Pai, o templo, em comércio. Os verdadeiros adoradores não podem ser identificados por sua ligação com um santuário particular. Os verdadeiros adoradores são aqueles que o Pai procuram desde a fundação do mundo, mas que o adoram em espírito e em verdade. O espírito que não é o espírito com E maiúsculo, é o espírito com E minúsculo. É o que adora com a alma. A alma, quando o corpo se prostra, a alma também se prostra em adoração. A vida dela é a adoração. É um estilo de vida agora. Não está padronizando mais em templos ou em montes. Jesus está ensinando: ei mulher, agora você tem que ser adoradora. É aonde você estiver, a sua vida tem que se prostrar diante de Deus. A sua adoração é a sua forma de viver agora diante de Deus. E se Jesus falou que tem verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. E Ele sabe quem são. Eu não consigo ver, mas Ele sabe. Porque Ele mesmo disse que o Pai continua procurando. A adoração falsa é abominação para Deus, e a adoração hipócrita provoca o desgosto de Deus. Olha o que Isaías diz no 29:3. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor comigo consiste em meus mandamentos ensinados por homens. Olha, Jesus está dizendo assim: ei, o seu coração, aquilo que você professa, tem que estar junto com o seu coração, com aquilo que você pratica. Isso é ser adorador. Agora, para a gente terminar, Jesus vai ensinar a mulher samaritana o que não é adoração. Primeiro, não é adoração aqueles que é centrado em lugares sagrados. Não é neste monte nem naquele. Não existe lugar mais sagrado do que o outro. Não é o lugar mais autêntico a adoração, mas é a atitude do adorador. Não é adoração sem entendimento. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento. Havia um ritual vazio de compreensão. É igual aquele menino, começa a namorar. Está conhecendo a menina ainda e fala: te amo. Não, mas você já falou te amo tão cedo assim, né? Te amo, nossa. Aí com o tempo, vai passando o tempo, nossa, acho que eu falei te amo muito cedo. E a mulher é sempre mais esperta, né? Olha, fala assim: acho que eu estou amando ele, mas eu acho que eu já não estou amando ela mais não. Porque não está amando. Tem que haver ali um relacionamento. Tem que haver um conhecimento de quem a pessoa é. Vai de primeira pela beleza, toma na cara. Aí quando não vai pela beleza, vai por aquela pessoa. Mas mesmo assim deixa desgostar da pessoa porque não é bonita ou não é bonito. Tem que saber conhecer.
Você quer adorar o seu Deus de verdade? Conheça-o. Conheça-o. Está aqui. Tudo sobre Ele, quem Ele é. Não é adoração aquela adoração que é descentralizada da pessoa de Cristo. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Cristo não era o centro do seu culto. A nossa adoração, ela se torna vazia se Cristo não for o centro. O culto não serve para agradar as pessoas. A música não serve para entreter os adoradores. A verdadeira música, ela vem do céu, é endereçada ao céu. Ela vem de Deus por causa da sua origem e volta para Deus por causa do seu propósito. Mas Jesus também vai falar o que é adoração para aquela mulher. A adoração precisa ser bíblica. O nosso culto, ou ele é bíblico, ou ele se torna anátema. Deus não se impressiona com pompa. Ele busca a verdade no íntimo do adorador. A adoração precisa ser sincera. A adoração precisa ser em espírito, ou seja, de todo o meu coração. Precisa ter fervor. Não uma adoração árida, seca, sem vida. E eu preciso terminar. Jesus agora, a mulher vira para ele e fala: eu sei que o Messias virá. E Jesus diz: sou eu que falo contigo. Quando Jesus declara ser o Messias, ela não lhe diz palavra nenhuma. Ela deixou ali o seu cântaro com Jesus. Foi à cidade e disse ao povo: vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito, se ele é o Cristo. A samaritana, ou melhor, o Messias encontrou a samaritana, saciou sua alma, e ela pôde beber da água da vida. E eu vou terminar agora. Então, versículo 28, ela deixando o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde ver de um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, poderia ser este o Cristo? Todos saíram da cidade e foram ter com ele. Mas a Jesus disse: mas uma comida tenho para comer que vós não comeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Olha aí, olha os discípulos, doidão. Jesus lhe disse: a minha comida é de fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mas pula para o 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Por causa do que Jesus fazia? Por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Vindo todos os samaritanos rogaram que ele se permanecesse com ele. E ele ficou ali mais 2 dias. Por causa de quê que eles rogaram a Jesus? Por causa do que Jesus podia dar para eles? E por causa das suas palavras, muito mais pessoas creram nele. Já não é mais pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, que forma que eu e você temos atraído as pessoas a Jesus? Eu já falei isso aqui com Nicodemos. Aquela mulher não foi apresentar aquilo que Jesus podia fazer. Aquela mulher correu até a cidade para apresentar quem Jesus era. Ei, ele falou tudo o que eu tenho feito sobre o meu pecado, sobre a minha vida. Mas olha o que ele fez comigo. Aquela mulher estava jorrando água para vidas. É o que Jesus quer fazer conosco. Fica de pé no seu lugar. Então o que vemos nesse encontro com Jesus? O que Jesus fez? Primeiro, do versículo 7 ao versículo 9, Jesus desperta a simpatia daquela mulher. Do versículo 10 ao versículo 12, Jesus desperta a sua curiosidade.
Do versículo 13 ao 15, Jesus desperta o seu senso de necessidade. Do versículo 16 ao versículo 18, Jesus desperta a sua consciência. Do versículo 19 ao versículo 24, Jesus desperta o seu sentimento religioso. E do versículo 25 ao 26, Jesus desperta em seu coração uma fé verdadeira. Jesus quer encontrar ainda muitas mulheres samaritanas. E eu creio que Ele já está no poço esperando muitas já. Jesus está no poço, talvez esperando seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa. Ou talvez Jesus está até no poço te esperando. Você que está aqui hoje, para começar a saciar a sua sede. Encurva a sua cabeça, Pai.